Olá, muito bom dia para você, 7h32, hoje 8 de outubro, segunda-feira, um dia depois das eleições. Até às 8 você fica conosco aqui, tem muita informação, principalmente das estradas, a previsão do tempo e, é lógico, um apanhado dessas eleições municipais aqui em toda a região. A gente já começa com informações de Tony Blade, que está lá em São José dos Campos. Tony, muito bom dia para você. Bom dia, estamos já de volta. Essa correria aqui da eleição pega a gente de surpresa, né? Bom dia, Lília, bom dia aos nossos telespectadores. Hoje eu recebo aqui Luiz Carlos Mota, vereador da cidade de São José dos Campos, do DEM, foi reeleito, e nós vamos essa semana receber os vereadores que foram os novos, né? Que foram eleitos, que houve renovação, 6 vereadores que assumem a Câmara Municipal de São José dos Campos para fazer uma São José diferente. Tomara, né, que ideias novas, São José realmente precisa dar uma oxigenada. Vamos falar aqui de uma ocorrência registrada na região do Vale Histórico, a cidade de Cruzeiro, no bairro Vila Batista. A Polícia Civil estourou um laboratório de cocaína e fez a apreensão de 4 quilos de cocaína pura, munição para calibre 38, munição para calibre 45, calibre 12 e uma pistola calibre 45 também municiada, além de um revólver calibre 38 municiado. Não havia ninguém no local. O laboratório foi estourado em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E todo esse material foi apresentado na delegacia, levado para o IC, o Instituto de Criminalística, e agora é tentar chegar até esses indivíduos. Mas o delegado de Cruzeiro já tem o nome, já tem a qualificação do responsável por este laboratório. Além de fazer a apreensão também de 3 quilos de produtos para misturar a cocaína, que a cocaína é misturada. E se você soubesse a mistura da cocaína, não fazia uso dessa droga que pode te matar no futuro. Bom trabalho, uma boa semana, Lília. Continuamos aqui com a correria, né, para dar a satisfação aí para aquelas pessoas que votaram, que não tiveram tempo de acompanhar ontem, fim de tarde, início da noite. Nós vamos prestando serviço aqui pela Estéreo Vale e você aí pela TV Band Vale. Obrigada, Tony. Bom dia. E olha, em toda a região, 1.700.000 eleitores eram esperados nas urnas neste domingo. A gente lembra que a primeira eleição como sendo região metropolitana e também com a vigência da lei da ficha limpa. O pleito trouxe surpresas em algumas cidades da região. Confira agora um panorama com prefeitos eleitos em 13 municípios. Em Aparecida, Márcio Siqueira, do PSDB, foi eleito com 50,72% dos votos válidos. No entanto, a Justiça Eleitoral não contabilizou os votos do candidato Zé Loquinho, do PR, que teve candidatura indeferida, entrou com recurso e aguarda a decisão do TSE. Em Arapeí, o candidato Edson, do PPS, foi eleito com 60,6% dos votos válidos. Em Areias, Zé Antônio, do PSDB, foi reeleito com 52,3% dos votos válidos. Em Bananal, houve empate no número de votos válidos. Miriam Bruno, do PV, e Peleco, do PSDB, tiveram 28,54%. Mas, de acordo com a regra eleitoral, por ser mais velha, Miriam Bruno assume o cargo no dia 1º de janeiro. Em Caçapava, o candidato do PSDB, Henrique Rinco, conquistou 42,22% dos eleitores e é o novo prefeito da cidade. Em Cachoeira Paulista, João Luiz, do PT, somou 53,15% dos votos válidos e, assim, é o prefeito do município. Fred, candidato do PSDB, é o novo prefeito de Campos do Jordão. Ele teve 31,27% dos votos válidos. Em Canas, Naldinho, do PDT, teve 50,86% dos votos válidos e foi eleito o novo prefeito do município. Em Caraguatatuba, Antônio Carlos, do PSDB, foi reeleito com 54,15% dos votos válidos. Em Cruzeiro, também nova reeleição. A candidata Ana Karen, do PR, se manteve no cargo com 56,45% dos votos válidos. Em Cunha, Filipinho, do PSDB, é o prefeito eleito com 54,82% dos votos. Francisco Carlos, do PSDB, foi eleito prefeito de Guaratinguetá com 27,23% dos votos válidos. Em Ilhabela, a maior vitória. Toninho Colucci, do PPS, foi reeleito com 81,3% dos votos.
Aqui em Taubaté, 3 horas depois do fim da votação, foi confirmado o segundo turno entre os candidatos Ortiz Júnior e Isaac do Carmo. A rua foi interditada e o prédio do cartório de número 141 teve a segurança reforçada pela Polícia Militar. Medidas para garantir tranquilidade à apuração. Os técnicos judiciários somavam eletronicamente os votos das 608 sessões eleitorais de Taubaté. Por ser o cartório mais antigo, a totalização foi concentrada aqui. As zonas eleitorais receberam das diversas sessões eleitorais os dados e transmitiram para São Paulo. O TRE de São Paulo já devolve para cá totalizado o resultado das eleições de Taubaté. A leitura de cada urna era feita em menos de 1 minuto e os dados enviados pelo computador. A cada parcial, a imprensa era mobilizada para acompanhar a divulgação. Já temos 91% dos votos apurados. Por enquanto temos segundo turno. Às 8 horas da noite, saiu o resultado final. Com 48,70% dos votos válidos, Ortiz Júnior, do PSDB, ficou em primeiro lugar, seguido de Isaac do Carmo, do PT, que obteve 25,51% da preferência do eleitorado. E esses dois candidatos vão fazer o segundo turno inédito aqui em Taubaté. Apesar de passar quase toda a campanha com as pesquisas indicando vitória no primeiro turno, o candidato tucano não se abalou com o adiamento da disputa e comemorou o resultado. A gente sabia que era uma eleição que seria disputada em 2 turnos, surgiu a possibilidade no finalzinho de vencer no primeiro turno. Os outros candidatos nos agrediram muito no final porque queriam forçar realmente uma situação, mas a gente sabia que era uma eleição de 2 turnos. Uma eleição com tantos candidatos, pulverizada como foi, era uma eleição de 2 turnos. A nossa meta inicial era vencer o primeiro turno com larga vantagem. Conseguimos. Já Isaac do Carmo foi mais contido. Preferiu celebrar a chegada ao segundo turno em uma chácara distante do centro da cidade. O petista diz estar confiante que vai conseguir tirar os mais de 37 mil votos que o separaram do adversário. Com 51% da população que disse não ao projeto deles. Somar o voto do Isaac e o voto dos demais candidatos, são 51% da população que já diz que não aceitam o projeto do PSDB. São esses votos que nós vamos buscar. Segundo turno é dia 28 de outubro. Em São José dos Campos, Carlinhos Almeida, do PT, venceu a disputa no primeiro turno. Logo que a votação terminou, os arquivos das urnas eletrônicas foram levados para a zona eleitoral 147, que recebeu os dados de todas as sessões de São José dos Campos. Em uma disputa acirrada, Carlinhos Almeida foi eleito prefeito de São José dos Campos com 50,99% dos votos. A vitória do PT representa o fim da administração do PSDB, que esteve no poder por 16 anos consecutivos. Na coletiva de imprensa, o novo prefeito disse que vai priorizar as áreas da educação, saúde e investimentos. Nós sabemos do grande desafio que é a gente garantir uma melhoria qualitativa na saúde. E nós vamos fazer isso. Como eu falei durante a campanha, essa é uma questão que nós dois vamos acompanhar pessoalmente, estabelecendo metas para a equipe, cobrando o resultado, fazendo uma avaliação com a população. Carlinhos Almeida teve 180.794 votos válidos contra 153.011 votos de Alexandre Blanco, do PSDB. Com a troca de poder em São José dos Campos, o prefeito do PT garante que a aliança com o governo federal vai facilitar os investimentos na cidade. Nós temos condição, ao aderir a programas do governo federal, de praticamente dobrar esse volume de recursos que o governo federal manda para São José. Estou dando exemplo da saúde, mas nós vamos estabelecer parcerias com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão acontecendo, inclusive, muitas delas. Nós vamos estabelecer parceria com o Ministério da Educação, nós vamos, a saúde já falei, o Ministério das Cidades. E olha só, mais uma eleição marcada pela sujeira deixada pelos candidatos nas ruas. Em São José dos Campos, um exemplo, uma mulher quebrou a perna após escorregar no excesso de papéis. Olha só as fotos. Maria Isaura Rocha Moura, de 49 anos, sofreu um acidente em frente à escola Walter Fortunato, isso no início da tarde de ontem. A família da vítima é que disse que ela sofre de osteoporose, por isso a situação foi complicada. Ela foi levada ao Hospital da Vila Industrial e passa bem. A seguir aqui no Acontece Regional, mais notícias da região 742.